Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 72, Prólogo, Os Perdidos. Na passagem dominada pela escuridão, as luzes brilhavam em intervalos regulares. Os pontos brilhantes continuavam ao longo das paredes à distância, apenas brilhantes o suficiente para iluminar vagamente a passarela. De vez em quando, um rascunho fresco passava pela escuridão, fazendo as luzes tremeluzirem. Uma fila de figuras avançou pelo corredor. Um após o outro, ombros fortes e braços musculosos com adagas embainhadas passaram diante do fraco brilho. O barulho dos fechos em suas armaduras combinava com o bater de seus sapatos e botas. Eles eram aventureiros. Havia talvez 10 ou 12 no grupo, liderados por um anão com um capacete puxado para baixo sobre os olhos. Cada um deles segurava uma lanterna de pedra mágica e a usava para vasculhar os arredores com cuidado. Eles não estavam na dungeon. Os corredores em forma de túnel por onde passavam eram feitos de pedra, escavados por mãos humanas. Lâmpadas de pedra mágica perto do final da sua vida foram afichadas nas paredes, enquanto água corria pelo centro da passagem com um chiado. Era um esgoto subterrâneo. A presa é sempre a primeira a chegar, primeiro a servir. Sem ressentimentos, certo? Disse uma pessoa animal do grupo. Apenas tente tocar em uma das minhas mortes e ver o que acontece, respondeu uma amazona. A armadura de cada aventureiro foi gravada com o emblema de uma família diferente. Eles eram uma facção mista. Ficou claro pela extrema falta de unidade que o grupo havia sido formado às pressas. A pessoa animal respondeu à intransigente amazona com cuspe e maldição. Esses indivíduos rudes e mal comportados eram todos aventureiros experientes. Entre eles estava Mordilatro, assim como os 2 companheiros humanos que sempre o acompanhavam. Ei, Mord, chamou um. Tem certeza de que está tudo bem? Perguntou o outro. Do que você está falando? Os caras da guilda não estão deixando pedra sobre pedra, mas não encontraram nada. Eles devem estar nos esgotos. Mord tinha uma constituição robusta e um rosto feroz, com cicatrizes na testa e nas bochechas. Ele parecia um patife arrogante. De fato, cerca de 2 meses e meio antes, ele até tentou dar a um novato extremamente rápido crescimento o batismo de um aventureiro. Ele retirou um pergaminho do bolso. Nós vamos matar esses monstros antes que alguém possa alcançá-los. O prêmio em dinheiro será nosso. As ilustrações no pergaminho mostravam monstros armados, desenhados com base no que se sabia sobre eles. Entre eles havia um diabólico homem-lagarto e uma gárgula. 3 dias se passaram desde que os monstros apareceram na superfície como resultado da perturbação instigada por Iquelos família. Depois de sacudir os aventureiros que os perseguiam, os monstros fugitivos espalharam-se por Orario. Mesmo agora, eles estavam escondidos em algum lugar da cidade. A sede da associação levou a situação muito a sério, ordenando a várias famílias que rapidamente subjugassem os monstros e colocassem uma recompensa em suas cabeças como um incentivo. Tentado pela generosa recompensa, os aventureiros abandonaram a exploração da dungeon e estavam atualmente em uma busca frenética pelos monstros que se acreditava ainda estarem na superfície. Não é isso que queremos dizer, Mord. Esses monstros armados parecem muito fortes. Ouvi dizer que até se afastaram da Loki família. Não será um problema. A princesa da espada espancou-as muito bem pelo que ouvi. Eles provavelmente estão tão enlutados que nem conseguem se mexer agora. Para um bando de monstros que só sabe como atacar, eles estão terrivelmente quietos. Eu diria que isso é prova suficiente. Vai ser uma vitória fácil. Quando Mord ruidosamente gargalhou, os homens que o acompanhavam trocaram olhares inquietos. Um grupo de aventureiros da classe alta de uma família diferente também falava entre si. A propósito, você ouviu o mais recente sobre o Little Rock? Sim. Os moradores parecem estar dando a ele o ombro frio. Ele realmente fez isso agora, hein? Eles riram como se estivessem recordando a cena. Ele deve ter tido um desejo ardente por seu amigo. Que idiota! Eu acho que é porque ele deixou todo esse tratamento especial e lisonja sobre ser um recordista na cabeça. Bem feito.
O aventureiro tornou-se motivo de riso, não mais do que um assunto divertido para ridicularizar. Outros aventureiros ouviram a conversa depreciativa e juntaram-se ao escárnio. Foi quando Mord interrompeu. Ei você! O que é tão importante que você pode se dar ao luxo de esquecer o negócio em mãos? Ele disse, o rosto de seu canalha se contorcendo em uma expressão ainda mais sombria do que o habitual. Agora, nós somos muito parecidos com ele, eu diria. Então pare de pegar no Little Rock. Agora, Mord. Qual é o problema de repente? Seus companheiros correram para detê-lo, mas ele voou para eles, cuspindo. Sua explosão jogou a equipe de aventureiros desconhecidos em confusão. Aquele moleque atacou outros aventureiros porque eles estavam matando um Wyvern. Eu diria que está indo longe demais. Sim, eu sei, é a dívida. É tudo por causa da dívida inacreditável que sua família tem. Suas vozes foram sufocadas com uma mistura de desprezo e críticas hostis ao menino. Mord virou as costas para eles e enfaticamente começou a andar de novo. O que há com ele? Sim, qual é o problema dele? Mord podia ouvir os murmúrios atrás dele e ele bufou com irritação. Apenas quando a atmosfera do grupo estava crescendo perigosamente tempestuosa, o anão à frente da linha gritou. Pare! Os aventureiros da classe alta reagiram em uníssono à sua ordem falada. O anão estava olhando para frente. No fundo da escuridão, um par de olhos amarelos brilhava. Então, com uma cauda gorda e ondulada coberta de escamas escarlates, o monstro se mostrou. É o Lizardman. Finalmente mostrou-se, e, assim que os aventureiros se mudaram para a formação de batalha, o monstro, vestindo armaduras, atacou-os. O robusto anão tinha apoiado os ombros na tentativa de absorver o choque, mas foi jogado para trás pelo ataque frontal. O que? O que está acontecendo? As vozes chocadas de Mord e os outros choveram sobre o anão, que se enredou com o aventureiro atrás dele quando ele caiu para trás. Alheio a quem ele estava atacando, o Lizardman invadiu o grupo. Zoos. Junto com sua espada longa e cimitarra, a criatura também balançava a cauda como um mangual. Incapazes de se defender da terrível proeza de batalha de seu inimigo, a parte atropelada soltou uma série de gritos. A cauda atingiu o animal, derrubando-o no ar, de modo que ele perdeu o equilíbrio e caiu na água. Um jato de líquido explodiu os aventureiros, enviando-os correndo sem um único olhar para trás. Acho que ele não foi tão fraco depois de tudo. Com um coro de gritos miseráveis, Mord e os outros fugiram a toda velocidade. Um par de orelhas pontudas e deformadas estremeceu ao som de gritos baixos ecoando à distância. A dragonesa balançou as pálpebras pálidas e lentamente abriu os olhos. Ela podia apenas distinguir um teto de pedra escura acima dela. Onde eu estou? Ela murmurou para si mesma. Você está acordado, Vini. A voz gentil tinha vindo bem ao lado dela. Lentamente virando os olhos naquela direção, Vini viu uma linda sirene com uma expressão aliviada no rosto. Rei. Assim que ela pronunciou o nome da sirene, seu colega Xenos, o Wyvern saltou. Bel. Onde está Bel? Por favor, acalme-se, Vini. Bel está bem. Reenvolveu as asas em volta do corpo frágil da garota, falando devagar para acalmar sua preocupação frenética pela segurança do menino. Mesmo? Oh, eu estou tão feliz. Mas quando eu estava ao seu lado, eu não. Feus trouxe você de volta à vida. Vini inconscientemente tocou a mão dela na pedra vermelha em sua testa, inclinando a cabeça em confusão com as palavras de rei. Talvez fosse melhor se ela tivesse dormido um pouco mais. Gross. Era a gárgula, de pé ao lado deles, que falara. Vini parecia confuso. Um momento depois, Lido apareceu. Estou de volta, anunciou ele. Lido. Oh, você está de pé, você está, Vini. Estou tão feliz. Sim. Onde você estava agora? Eu afugentei alguns aventureiros. Com isso, ele se virou para falar com o mago de preto Feus, que veio para cumprimentá-lo. Você está bem, Lido? Eu sou. Graças à sua magia, meu corpo está perfeitamente curado. Eu posso me mover muito bem. Os aventureiros chegaram bem perto, no entanto. Seria melhor mudar daqui.
Ah, eu vejo. Vini não sabia o que fazer com essa conversa sombria entre Feus e os outros. Ela olhou em volta. Eles não estavam na dungeon ou em Knossos, o labirinto feito pelo homem para o qual os caçadores a trouxeram. Em vez disso, eles estavam em uma câmara esquecida de um esgoto, onde ela podia ouvir o som da água corrente. Cerca de 14 de seus irmãos estavam lá com ela, incluindo Lamias, Trous e Lido. Até mesmo para Vini, o grupo parecia pequeno. Timidamente, ela falou, seu perfil iluminado pela luz das lanternas de pedra mágica meio quebradas. Onde estamos? E onde estão os outros? Vamos explicar. Ouça bem, Vini, respondeu Feus. Quando os olhos cor de âmbar da moça se mexeram desconfortavelmente, o mago explicou clara e concisamente que eles estavam na superfície, onde as pessoas da cidade a perseguiam e os outros Xenos na tentativa de matá-los. Por essa razão, eles estavam se movendo ao redor de Orario para não serem encontrados. No processo de fugir dos aventureiros, alguns dos Xenos foram separados do grupo. Asterios também não conseguiu voltar para nós. Se ele estivesse aqui, poderíamos ter feito algo, mas... Ouvindo o nome desconhecido, Vini seguiu os olhares de Lido e Rei. Quando ela viu que eles estavam olhando, ela congelou. Um potente membro negro foi colocado no chão. Era um braço cortado, os músculos maciços praticamente tão grossos quanto o torso de Vini. Agora estava envolto em gelo para impedir que a carne se decomponha. O Ivern engoliu a visão, que falou não apenas da violência da batalha que quase custara a vida de Lido e dos outros, mas especialmente a importância da presença do Minotauro. Para sobreviver, a única escolha é retornar à dungeon. Mas as entradas para Babel e para o labirinto estão todas bem fechadas. Então, na situação atual, não há como voltar, disse Feus das profundezas do capô rasgado. Sozinho e sem ajuda, rodeado de inimigos por todos os lados. Eles estavam na pior situação imaginável. O mago parou por um momento, depois continuou. Se tivermos uma esperança, e... As palavras sussurradas se dissolveram no silêncio. Cercado por seus irmãos, que agora também estavam calados, Vini olhou lentamente para a escuridão que os envolvia. Bel. Ele nasceu com fome. A primeira coisa que ele fez quando pisou lá foi massacrar todos. Inúmeros membros de sua família estavam presentes. Eles tentaram atacá-lo e ele estava com fome. Eles não lhe mostraram misericórdia. Ele pensou neles menos do que o orvalho da manhã. Ele os espancou até a morte com as mãos, os pisou até a morte com os pés, e esmagou-os com o corpo. Dentro do labirinto sem limites, ele se lançou em batalhas intermináveis. Ele não sabia exatamente quando se deu conta de si mesmo. Havia uma sensação de que tinha sido quando ele nasceu, mas ele também sentiu que era muito, muito antes disso. Que o seu eu havia pairado dentro de algum tipo de sonho. A única coisa de que ele se lembrava claramente era a cena tão vívida que o tornara consciente de si mesmo. Ele ainda estava com fome desse sentimento. Sempre faminto. Sempre brigando. Mesmo quando sua pele estava rasgada, seus ossos esmagados e sua carne derretendo, apodrecendo, ele continuava a se mover de um lugar para outro, massacrando seus membros da família. O ponto de virada veio quando ele finalmente caiu de joelhos, sem energia. As figuras que apareceram diante dele naquele momento não eram seus membros de família, mas seus irmãos. Eles o protegeram e o resgataram das garras da morte. Depois de trazê-lo para sua casa, eles acalmaram seu corpo. Como eles ajudaram a nutrir algo dentro dele além da fome, ele viu os irmãos como uma presença positiva. Eles também foram amplamente experientes e ensinaram-lhe a verdadeira natureza de sua fome. É um anseio poderoso, disse o combatente que era parente. É o que você deseja. Seu anseio. Ele realmente não sabia o que era aquilo. Mas ele entendeu que era o seu desejo. No sonho que o visitava incessantemente, não havia som ou cheiro, apenas luz. Uma vontade tão forte que seu corpo tremia, um êxtase que enchia sua casca vazia, algo que afirmava sua própria existência. Ele aprendeu muitas outras coisas de seus irmãos. Sabedoria, força e uso de armas. Eventualmente ele se separou deles e mais uma vez se jogou no lugar onde ele havia nascido. As profundezas de grafite da dungeon. Não é isso?
Não é isso? Tendo aprendido a verdadeira natureza de sua fome, ele não podia mais se sentir satisfeito. Mesmo se ele afiasse sua força e massacrasse seus parentes, ele nunca seria capaz de alcançar seu sonho. Em algum momento, ele até começou a se sentir irritado. Talvez você possa chamar isso de impaciência. Sua fome cresceu e cresceu. Ele continuou à busca de seu sonho e permaneceu perdido em seu caminho. Ah! O caçador fugiu gritando. Vários outros caçadores jaziam no chão, com os braços e as pernas torcidos em ângulos impossíveis. Uma poça de sangue se formou ao redor deles. Eles haviam muito inteligentemente descoberto seu esconderijo. Então ele os destruiu. A vítima destruiu o pretenso agressor. Não é isso? Não é isso? Os caçadores se pareciam com algo que ele procurava. No entanto, eles eram completamente diferentes disso. Aquela coisa, o sonho, nunca teria fugido dele em terror. Esses caçadores haviam fugido depois de dar um único passo em direção a ele. Ele os alcançou e os agarrou em volta do pescoço com seus braços fortes e gemidos antes de batê-los contra a parede. Inúmeras fissuras se espalharam pelas ruínas decrépitas. Expelindo líquido vermelho, os olhos dos caçadores reviraram em suas cabeças. O som de ossos quebrados veio facilmente do pescoço, ele agarrou como galhos em suas palmas. Ele se lembrou da promessa que fizera a seus irmãos e retirou as mãos. Depois que o último dos seus inimigos desmoronou no chão, ele deixou as ruínas onde ele estava escondido. Não estava no fundo da dungeon, mas perto da superfície. Não sentindo nenhuma emoção em relação ao céu noturno coberto por seu fino manto de nuvens, carregando apenas uma única arma, o sangue pingando de seu corpo inteiro, ele continuou vagando perdido, com passos resolutos. Ele continuou procurando. Para encontrar o sonho de se encontrar de novo.